Bem, hoje a gente vai apresentar a instrumentação eletrônica voltada à agricultura. A gente vai mostrar os benefícios da instrumentação voltada à estufa, a aplicação em estufas para a agricultura, tanto na produção de hortaliças, alface. As estufas servem para auxílio de uma produção de mudas que podem, por sua vez, ser produzidas fora da estação climática com a ajuda da tecnologia envolvida. Essa tecnologia tem por meio de encapsular os plantios por meio de tanto de uma capa protetora, de um velcro transparente, alguns deles translúcidos para que possa passar os raios solares e a planta seja alimentada diretamente com a luz solar, ou em alguns casos que ela é alimentada diretamente com a luz artificial, no caso de estufa indoor. Mas por que a gente necessita de usar uma estufa? Primeiramente, a estufa ela vai auxiliar em isolar o ambiente. Primeiramente, as intempéries, né? A depender da cultura que a gente vai produzir, as intempéries têm forte tendência a trabalhar contra, né? O segundo também é o controle de temperatura e umidade. A gente tem um controle bem instável dentro de um ambiente controlado, que seria a estufa. Controle de luminosidade. O controle de luminosidade funciona da seguinte forma. Tanto na forma manual, que é a mais clássica, que é o que? A estufa ela está lá meio-dia, uma intensidade solar muito grande. Aí vem por meio das telas de sombreamento. É puxado uma tela de sombreamento manual ou por meio de servomotores com atuadores com controle de luminosidade, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Isso daí provoca uma redução da luminosidade de acordo com a cultura que você vai produzir. Há culturas que são sensíveis a alta taxa de radiação solar, principalmente aqui na nossa região. Isso aí é um meio de reduzir, ou algumas culturas necessitam de mais horas de sol, que aí você vai entrar não com um sombreador, mas sim com uma luz extra para que ela possa completar o seu fotoperíodo. Pronto, agora bem interessante é a questão da eficiência de recursos. No estufa a gente tem tanto a questão de fertilizante por meio da fertirrigação, ou então em estufas estufas hidropônicas, que não são utilizadas mais a composição de terra. Ela é plantada diretamente em uma bancada no qual passa um fluido de pH controlado, que nele vem os nutrientes que ficam em constante circulação nessa estufa hidropônica, que não utiliza meios como terra. Uma das coisas mais importantes também é a redução de contaminação, tanto a contaminação por meios de pragas, quanto contaminação direta, que é o que? A redução de aplicação de fungicida, redução de aplicação de defensivos agrícolas para pragas, a redução de infestação de pragas no seu ambiente controlado. E o controle também, como eu falei, do fotoperíodo. Do fotoperíodo da planta, depender, você pode aumentar ou baixar o fotoperíodo da planta. Pronto, aqui a gente vai ver uma evolução da utilização das estufas de acordo com o ano, né? A gente pode ver aqui de 1980 a 1990, um crescimento linear bastante baixo, né? Já de 1990 a 2000, um crescimento acentuado. De 2000 a 2010 se manteve acentuado. De 2010 a 2020 se manteve também, evoluindo de acordo com as tecnologias, né? Porque foram implementados diversos métodos de controle a mais do que a gente viu
do que utilizado antigamente. Evoluindo da simples proteção para controle total, com a automação acessível, hoje gera-se milimetricamente o clima e a nutrição, atingindo produtividades impossíveis a céu aberto. Quer dizer, esse marco aí marcou a história por quê? Porque a gente deixou de produzir somente o encapsulamento, mas também o controle geral de todo o sistema, no ambiente fechado. Bem, essas aí são as inovações nas estufas de acordo com a progressão. Primeiramente, em 1980 a 1990, teve as melhorias construtivas, que foram a estruturação metálica, resistente a vento, resistente à chuva. O que eu quero que acontecia? Em uma produção de hortaliça, de alface, o produtor fazia o canteiro, só que aí vinha uma chuva de grande proporção volumétrica, e uma chuva botava toda a produção a perder, toda a produção. Aí surgiu os meios construtivos, que foram a produção das estruturas resistente à ventilação, resistente à chuva. Bem, só que a tecnologia foi evoluindo. De 2000 a 2010, houve a automação básica. Automação por meio de quê? Uma irrigação automática, uma fertirrigação, que aí já causou um aumento de produtividade. Bem, agora de 2010 a 2020, é a agricultura de precisão, voltada a sensor de monitoramento em tempo real. Você pode estar e isso causou grande comodidade, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, com o sensor de precisão integrado à sua estufa e à internet, você consegue ter total monitoramento. Não só monitoramento, como você pode também interagir em tempo real. Esses sensores aumentaram de forma bastante eficiente a precisão e a produção das culturas empregadas. Já de 2020 a 2025, a gente teve a inteligência e a sustentabilidade por meio de IA. A IA agora está sendo integrada a processos de estufa por meio de energias renováveis. Também é um grande forte. Tanto um grande aumento da produtividade das culturas, buscando o seu máximo de eficiência e redução de danos colaterais para a natureza, que isso é bastante importante. Uma alta produtividade, sustentabilidade. Aqui a gente trouxe um gráfico para ilustrar a comparação de produtividade em estufa a céu aberto, em estufa e a céu aberto. Esse gráfico em azul é a produção a céu aberto. Podemos ver que ela atinge o nível 1, o índice 1, certo? Se repararmos bem, a produção de tomate produziu cerca de 6 vezes mais, de 5 a 6 vezes mais a produção a céu aberto, superou. Então, mesmo caso do pepino, em azul a produção a céu aberto, em laranja a produção estufa. A produção superou de 4 a 5%, de 4 a 5 vezes a mais do que a produção a céu aberto. A gente pode ver que isso resultou num resultado positivo nos cultivos e também no controle e na redução de mão de obra, empregando a automação de ponta a ponta, que é a indústria 4.0. A automação em estufas tem se tornado um processo muito adotado devido a seus muitos benefícios. A aplicação da agricultura 4.0 em estufas automatizadas alia tecnologia e sustentabilidade para otimizar a produção agrícola. Usando IoT, Big Data e inteligência artificial, essas estufas controlam variáveis climáticas e ajustam automaticamente a irrigação, fertilização, reduzindo desperdícios e impactos ambientais. Nas estufas tradicionais, o controle ambiental é geralmente manual e depende da experiência do agricultor
para se adaptar aos fatores como temperatura, umidade e ventilação. Isso pode resultar em variações significativas nas condições de cultivo, afetando a qualidade e a quantidade da produção. Já com as estufas inteligentes, utiliza sensores e sistemas automatizados para monitorar e ajustar o ambiente interno, coletando dados sobre a temperatura, umidade e ventilação, permitindo aos agricultores decisões mais precisas sobre o cultivo. Assim como no controle ambiental, a produtividade tradicional também depende das práticas agrícolas convencionais, trabalho puramente manual e experiência do agricultor, diferente da estufa automatizada, que conta com a inteligência artificial e a análise de dados em tempo real, otimizando o cultivo e aumentando a produtividade, resultando em colheitas mais abundantes e de melhor qualidade. Quanto à eficiência no uso dos recursos, na forma tradicional pode haver desperdício de água e energia, devido à falta de controle de dados atualizados. Já as estufas inteligentes utilizam tecnologia, como a internet das coisas, para otimizar o uso da água e da energia. Dados apontam que a agricultura tem evoluído com a implementação das tecnologias de precisão e sistemas inteligentes, sempre visando uma ótima quantidade e qualidade de colheitas. As informações para as tomadas de decisões dos agricultores vêm de todos os dados processados e visualizados em computadores ou aplicativos, incluindo o gerenciamento, controle e o monitoramento. Por fim, a automação não apenas facilita o controle de variáveis, mas também promove maior eficiência no uso de recursos e garante uma produção mais estável, mesmo diante dos desafios de custos iniciais elevados e da adaptação tecnológica. E aqui, pessoal, a gente tem um circuito para simular o controle de luminosidade do ambiente e temperatura do ambiente de uma estufa. Aqui nós temos um LDR, um sensor que irá medir a luminosidade do ambiente, e aqui esse LED ele simboliza a luminosidade do ambiente. Aqui nós temos o sensor LM35 que vai medir a temperatura do ambiente da estufa. Aqui eu peguei e coloquei apenas um LED só para simbolizar um atuador, como por exemplo algum ar-condicionado, alguma coisa para algum equipamento para controle da temperatura, né? Se o LM35 detectar uma temperatura muito elevada na estufa, será enviado um sinal de PWM para um equipamento, como por exemplo um ar-condicionado, onde ele irá tentar fazer com que essa temperatura diminua para ficar numa temperatura ambiente legal para a estufa. E aqui o sensor ele irá medir a luminosidade do ambiente, ou seja, quanto mais escuro estiver, mais ele irá acender a luz. Quanto mais claro ele estiver, menor vai ser a luminosidade do ambiente que será sendo controlado. Foram aplicadas técnicas de controle PID, tanto para a luminosidade como para a temperatura, onde quanto maior a temperatura, aqui vai ser mais acionado, ou seja, um ar-condicionado, algum equipamento será acionado no máximo para resfriar o ambiente, e aqui quanto mais o sensor lê de luminosidade, ele vai fazer com que a luminosidade do ambiente seja baixa, e quanto menos luminosidade houver no ambiente, ele irá acionar a luz para iluminar todo o ambiente da estufa. Aqui na tela a gente pode observar o sinal de controle de luminosidade, ou seja, o sinal laranja é a saída. Quando eu tampo aqui o sensor, ou seja, está escuro, ele aumenta o brilho do LED e aumenta a saída. Em azul pode ser observado a leitura do LDR. Quanto mais claridade no sensor, menor vai ser a luminosidade do ambiente. Ou seja, aqui está sendo aplicada a técnica de controle PID para fazer justamente essa leitura, vamos dizer, inversa do sinal do LDR.